porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, definiu que cada deputado vai poder direcionar o pagamento de 11 milhões em emendas de comissão. Quem chega com mais informações a respeito disso, os detalhes todos, é o André Anelli, ao vivo, diretamente de Brasília. Anelli, explica pra gente, o presidente Hugo Motta está usando essa manobra para tentar reforçar o apoio que tem no plenário da Câmara, é isso? Bem-vindo e boa tarde. É isso mesmo, Kobayashi, muito obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, fez uma determinação para que sejam repassados 11 milhões de reais por parlamentar para que eles possam fazer as indicações nas chamadas emendas de comissão. São aquelas emendas que estão relacionadas diretamente aos colegiados temáticos da Câmara dos Deputados. A gente tem a informação de que pelo menos 2 colegiados desses, o de saúde e também o de turismo, já abriram um cadastro para os parlamentares que são membros desses grupos para que façam então as indicações e essas destinações de verbas sejam realizadas. Esses 11 milhões de reais, a gente ainda não tem a informação se eles vão ser totalmente abrangentes, ou seja, se vão pegar todos os parlamentares e todos os partidos, porque trata-se de emendas que são muitas vezes criticadas por partidos mais do extremo, tanto de um lado quanto do outro. No caso, o Partido Novo, da direita, e também o PSOL, o Partido Solidariedade, da esquerda. Então, a gente ainda não tem a informação se esses partidos e, consequentemente, os parlamentares desses partidos, que são membros dos colegiados temáticos, vão ter a possibilidade de fazer a destinação desses recursos. Mas a informação é de que líderes de partidos e também o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, vão ter um recurso até maior, ainda não revelado, dentro dessas emendas de comissão. Então, para os líderes e para o presidente da Câmara dos Deputados, esse volume de recursos vai ser ainda maior. E se junta aquele total de 37 milhões de reais que cada parlamentar nesse momento vai ter disponível para fazer destinações pelas chamadas emendas individuais. E aí essas emendas são diferentes porque elas não estão atreladas a um colegiado temático como são as emendas de comissão. Ao todo, cada parlamentar, aquele que for então beneficiado com as emendas de comissão numa destinação de 11 milhões de reais e aquele que já foi beneficiado com 37 milhões de reais, vai ter uma destinação de pelo menos 48 milhões, que geralmente são destinados para obras naquelas localidades em que o próprio parlamentar costuma ter mais votos, no seu chamado, então, reduto eleitoral, para que sejam destinadas obras como, por exemplo, pavimentação asfáltica, também compra de ambulância, enfim, não apenas obras, mas também compra de equipamentos públicos. E aí a gente encerra, né, Kobayashi? Lembrando que até na semana passada o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, tinha o discurso de que o Congresso Nacional iria se empenhar no sentido de fazer com que houvesse uma redução de repasse de emendas parlamentares para auxiliar de alguma forma o governo federal na diminuição das despesas públicas, no corte de gastos. Mas essa sinalização de que vai haver uma divisão então das emendas de comissão por parlamentar já demonstra o contrário, que essas emendas estão mais vivas do que nunca, essas emendas que inclusive substituem aquelas emendas de relator que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Flávio Dino, e aí o Congresso Nacional então vai fazendo com que o governo federal fique cada vez mais pressionado em 2 sentidos. O primeiro, de fazer a liberação das verbas, e o segundo, em relação às contas públicas. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli. Daqui a pouco você volta com mais informações aí a respeito do outro presidente, o presidente do Senado, mas esse é assunto para daqui a pouco com o André Anelli, direto de Brasília. Por aqui eu quero chamar o Zé Maria Trindade. Zé, 11 milhões extras em emendas para os parlamentares. Como é que está o clima aí em Brasília, hein? Nos corredores que você conhece tão bem. A turma está feliz, contente com esse adicional? Muito feliz. Isso é como ração, né? Está distribuindo a ração ali para os aliados e dando felicidades aos parlamentares. Vou repetir aqui uma frase do ministro Flávio Dino. Deve ter emenda parlamentar no céu, porque senão não será céu, um céu sem emenda parlamentar, né? Pois é, olha, o deputado vai administrar 200 milhões de reais durante o mandato. Isso é muito. Segundo me diz o deputado Hildo Rocha, né?
apareceu agora vamos dizer assim, uma nova etapa de parlamentares administradores de emendas. Administrar 200 milhões de reais no mínimo, né? Só as emendas, essas emendas diretas dos parlamentares. E aí eles não estão nem aí para discurso, para posicionamento político, votação, nem nada. Estão livres para outros voos e outros faturamentos no Congresso Nacional. Porque a reeleição já está garantida com, vamos dizer, 100 milhões. Sobra 200 milhões. Quer dizer, é muito dinheiro nas mãos dos parlamentares. Agora eu vou te dar uma notícia, não muda nada. É só a transparência que o ministro Flávio Dino está pedindo. Esse grupo de emenda era um butim ali que os líderes disputavam nos bastidores. Quem primeiro veio denunciar isso aí e falando em sair do grupo foi o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, que disse que não ia aceitar mais esse grupo do orçamento secreto. Isto é o orçamento secreto que está vindo à tona. Como é que funcionava? Essa parte do orçamento ficava nas comissões. E aí se dividia entre os líderes dos partidos. E os líderes diziam, olha, vai para ali, vai para ali. Qual é o problema disso? É que ninguém sabia qual líder que indicava o quê. Ficava assim de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Da comissão para um instituto. Da comissão para uma ONG. Da comissão para a prefeitura. Quer dizer, uma coisa jurídica. Agora não. Fazendo essa distribuição, essa transparência, aí o parlamentar vai ter que colocar lá a sua digital, dizer, eu estou mandando para essa ONG, estou mandando para essa prefeitura. Aí perde o poder o presidente da Câmara e líder, porque ele, o presidente da Câmara, é que fazia essa distribuição secreta do seu gabinete fechado lá. E agora vai ter que ter transparência. É o mínimo que se pode pedir, né? Quero também a sua opinião, Alangani. Como é que você está vendo aí esse adicional 11 milhões? Isso garante a governabilidade do presidente da Câmara também? Tem essa, né? A governabilidade do presidente da Câmara, com certeza. Agora, a governabilidade do governo não é garantia nenhuma. O que a gente viu ao longo do tempo foi justamente o preço das emendas subirem cada vez mais e não garantir a governabilidade. Agora, de qualquer modo, eu sou muito cético em relação a essa transparência das emendas. Começou lá com o orçamento secreto, depois o Supremo derrubou o orçamento secreto, as emendas sem a devida transparência continuaram por meio das emendas de comissão e agora eu sou muito cético, por quê? Porque os parlamentares, eles sempre arrumam um jeito de contornar essas regras, diga-se de passagem, muitas vezes regras frágeis. Agora, com certeza, os parlamentares estão mais empoderados com esses 11 milhões, estão mais felizes e isso, evidentemente, que dificulta ainda mais o trabalho do governo federal, porque não há garantia nenhuma de governabilidade, muito pelo contrário. Bruno Musa, já fala aí, como é que você enxerga essa novela toda das emendas, inconstitucionalidade, um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, o volume de emendas que cresceu muito aí nos últimos anos todos. A sua análise, Bruno Musa. Vamos tentar dar um passo antes, porque o presente, acho que o Alangani colocou muito bem. Para a gente entender, o orçamento ali, despesa e receita primária, está na casa dos 2,3 trilhões de reais, tá? Quase tudo, 91% são gastos obrigatórios. Imagina, só para manutenção da máquina, sobra menos de 10%, por volta de 200 bilhões, de 2,3 trilhões, sobra por volta de 200 bilhões para os chamados investimentos. Desses 200 bilhões, pouco mais de 50 é para emendas parlamentares. Então, é por isso que o próprio governo já veio a público e assumiu que o orçamento que ele apresentou para os próximos anos é uma peça de ficção, que em 2027 já não tem mais dinheiro dentro dos gastos não obrigatórios, desses 200 bi, para manter a máquina pública, porque os gastos obrigatórios crescem e vai comprimindo os gastos não obrigatórios. A máquina para. Investimento está dentro dos gastos discricionários, esses 10%. E emendas parlamentares também, que não param de crescer e, como o Alan muito bem falou, são mais de 50 bilhões de reais do pagador de imposto, que não tem a devida transparência e eles simplesmente acabam com o orçamento como um todo,
Porque os gastos obrigatórios não param de subir. E isso é mais inflação na veia. Não tem jeito. E quem paga é a população mais pobre. Então, ao invés de discutir apenas os 11 milhões extras agora por deputados, que já colocamos aqui, que isso realmente é uma disfunção por completo do processo político brasileiro, a gente tem que entender o processo anterior. Esse sistema precisa mudar. Não tem como direcionar mais de 50 bilhões para manutenção de um legislativo, que é o mais caro do mundo, assim como o judiciário, e também tem grande ineficiência e não mantém a governabilidade do próprio executivo. Está tudo errado no sistema político. Agora eu quero saber, Fábio Piperno, o timing em que isso está acontecendo. 11 milhões a mais. Não é que são 11 milhões, são 11 milhões a mais, além de muitos outros milhões que cada deputado já tem. O momento em que isso acontece também diz respeito ao momento do presidente. Recentemente ele era muito cobrado pela oposição, teve até um discurso que repercutiu, que foi do deputado André Fernandes, né, do Ceará, o cobrando a respeito dos acordos que foram feitos para a sua eleição. Mais recentemente, depois da questão do IOF, ele foi cobrado pelos governistas, alguns até o chamando de traidor, de descumpridor de acordos. Você acha que este movimento do presidente da Câmara vem para apaziguar os ânimos, deixar todos ali contemplados com as emendas parlamentares e vai dar certo? A partir de agora, com esses milhões aí, a coisa fica melhor para ele na Câmara dos Deputados? Para ele na Câmara, eu acho que sim, né? Se a gente restringir aí ao campo do corporativismo, sim. Até porque, como são 513 deputados, 11 milhões para cada um, ele está falando em mais ou menos 5 bilhões e 600 milhões de reais. Ele está despejando lá para todos os deputados federais. Mas aí vem uma outra questão. Primeiro, com esse dinheiro todo e chegando aí aos 200 milhões de reais por mandato, como muito bem explicou o Zé Maria, a gente está falando o seguinte, de uma vantagem de 200 milhões a zero, por exemplo, com qualquer outro interessado em se tornar candidato a deputado. Então imagina Nelson Kobayashi, candidato a deputado. Ele vai disputar os votos na mesma região em que você tem lá um deputado que recebeu do orçamento, nos 4 anos em que ele ficou lá em Brasília, 200 milhões de reais para torrar nas suas bases eleitorais. Quem é que vai ter mais vantagem? É óbvio que é o deputado que vai buscar a reeleição. E isso ajuda a perenizar o pior e mais fundamentalista Congresso da história, como eu sempre faço questão de pontuar aqui. E esse parlamentarismo de extorsão, ele tem um outro aspecto que é muito cínico, que a gente também sempre repete aqui. É muito comum o parlamentar pegar o microfone e falar porque o governo é gastador, porque o governo é perdulário, porque o governo tem que cortar gastos. Tudo isso em maior ou menor medida e tal, pode até ser realmente verdade, mas... E o Congresso? E o meia-culpa do Congresso? Então o cidadão, por exemplo, está lá ralando, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia no Uber, ele está ouvindo o tempo todo essa ladainha. Só que aí o mesmo deputado que vai denunciar supostos excessos que o governo comete, ele vai lá, ele torra dinheiro com emenda, ele torra dinheiro aumentando o número de deputados, ele joga dinheiro pela janela, aumentando o valor do fundo partidário. Então que Congresso é esse? Com que moral esse Congresso vai falar alguma coisa? E é por isso também que o deputado, nosso presidente da Câmara, está muito preocupado, deputado Hugo Mota, porque nos últimos dias parece que as redes sociais resolveram acertá-lo em cheio. E isso já está gerando algum incômodo. Você concorda com o Piperno, ou Musa? Tem uma hipocrisia aí parlamentar? Eu acho que esse ponto que ele levantou é extremamente importante. Vamos lá, como eu falei, meu posicionamento econômico libertário, eu sou totalmente a favor de corte de gastos para buscar eficiência, para melhorar produtividade e vida das pessoas, especialmente mais pobres. Essa é uma discussão que a gente pode ter horas e horas sobre isso. Ok, mas eu concordo 100% com o Piperno, porque quando o Mota vem a público e fala sobre cortar gastos, tudo isso que eu concordo, que é extremamente urgente, cortar gastos, fazer o ajuste não pela receita, mas pela despesa, aplaudir, 100% de acordo. Só que no mesmo dia ele vai lá e aprova aumentar o número de deputados de 513 para 531, que mais ou menos o gasto mensal sobe em 150 milhões de reais com todos os penduricalhos que vêm juntos. Então, pera lá, o que você está falando? Cortar gastos dos outros, o teu não? Então, eu sou a favor, deixando bem claro, que o Estado deve diminuir e muito. E isso passa por todos os poderes, inclusive
pelo Legislativo. Essa questão aí do aumento do número de deputados, há possibilidade, ainda não há definição sobre isso, há uma possibilidade do presidente Lula vetar também, até em retaliação à questão do IOF. A gente segue acompanhando, teremos novidades certamente em relação a isso.